E aí galera, beleza? Sexto dia da nossa nova série, Uma Vida com Propósitos. O tema de hoje é: a vida é uma atribulação temporária. A vida terrena é uma atribulação temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem e nossos dias na terra passam como sombra. Está em Jó 8:9. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de duas verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve, muito breve. E segunda, a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui muito tempo. Então, não fique muito apegado às coisas desse mundo. Peça a Deus para ajudá-lo e ver a vida tal como ele a vê. Em Salmos 39:4, Davi fala assim, Davi pede para Deus assim: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui. Mostra-me como a vida é curta e como sou frágil. Davi estava num momento de angústia, estava num momento de tristeza, bravo com a humanidade, bravo com as pessoas. E ele pede para Deus mostrar quão frágil ele é, quão frágil nós somos. A gente tem que pedir para Deus e quão breve é esse período que a gente vai passar aqui. Para a gente se lembrar todos os dias que nós somos aqui forasteiros nessa terra. Que a gente está vivendo um breve período aqui e a gente tem que viver sabendo disso. A gente não pode se apegar às coisas desse mundo. A gente não pode querer buscar nesse mundo ter tudo. O famoso ter tudo nessa terra é algo que é uma busca que vai levar a gente para a perdição. O tudo sem Deus é nada. Então a gente tem que buscar sempre, primeiramente a Deus. Sempre a Deus, depois se conhecer, depois as outras pessoas e as coisas desse mundo. E sempre, sempre cumprindo a vontade de Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho para se ter tudo. Na Bíblia fala assim, que somos forasteiros, peregrinos, estrangeiros, estranho, visitante e viajante, para descrever nossa breve estada nesse mundo. O próprio Davi diz assim em Salmo 119:19, sou apenas um peregrino nessa terra. E Pedro fala assim em 1 Pedro 1:17, que se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários nessa terra. A Bíblia fala o tempo todo disso, de como a gente não pode se apegar a esse mundo. Que esse mundo aqui é passageiro e é um breve período, e é um período de castigo, inclusive. A gente não vai ter uma vida boa aqui. A gente pode até... hoje em dia, na verdade, está cada vez mais fácil viver, né? Hoje em dia a gente tem muitas facilidades. Hoje uma pessoa pobre, se pegar no mundo inteiro, tem muitos pobres, a maioria das pessoas são pobres, mas todos eles vivem melhor do que todos os reis da antiguidade. Todos os reis da Bíblia viveram pior do que todos os pobres de hoje. O rei Davi, por exemplo, viveu pior do que uma pessoa que você olha e está na favela, num barraco de pau. Ele vive melhor do que o rei Davi viveu. Tem muito mais facilidades. Ele pode ser pobre que for hoje em dia, ele tem água encanada, ele tem luz, tem gás, tem internet, tem celular, tem televisão. Essas coisas, os reis da antiguidade não tinham nada disso. A água era do poço, o esgoto era jogado na rua, doenças. Hoje em dia se tem antibióticos. Naquela época a pessoa morria cedo, não conseguia se tratar, uma gripezinha matava as pessoas. Hoje em dia tem muito mais facilidade, muito mais modernidade, e isso pode fazer com que a gente se afaste de Deus, com que a gente mude a nossa visão, que a gente comece a pensar que a gente tem alguma possibilidade de ser rico nessa terra, e que se a gente tiver as coisas, tiver dinheiro, tiver propriedade, tiver bens, a gente vai ser feliz. Que é a busca por Deus, na verdade, esse vazio que a gente sente, que as pessoas sentem, que é o vazio de Deus,
que é o vazio da identidade, a falta da identidade, e fica buscando em coisas desse mundo, em coisas materiais, e nunca vai ser satisfeito, porque a busca não é essa. E mesmo quando a gente está com Deus, mesmo quando a gente tem nossa identidade revelada, a gente não vai ficar bem por completo, porque esse lugar não é pra gente. A gente está aqui e o próprio Jesus falou que na vida teremos aflições, mas para a gente não temer, porque Ele veio e Ele venceu o mundo. Esse mundo não é um lugar onde a gente vai aproveitar, que a gente vai curtir, que a gente vai viver a nossa eternidade. Nossa eternidade, ela vai vir, não é agora. A gente tem que ter clareza disso. Você vai passar por momentos difíceis e é Deus que coloca isso em você, porque você é um estrangeiro. Você já morou em algum lugar fora? Eu morei no Japão um tempo e que se você já morou fora, você vai entender o que eu estou falando. Você é sempre estrangeiro. Quando você mora fora do local onde você nasceu, onde você é nativo, você é sempre estrangeiro. Você pode morar o tempo que for lá, você vai ter sempre esse sentimentozinho de não pertencimento. E você pode fazer amizade, você vai conhecer a língua local, tudo, mas em algum momento vão te confrontar quanto a isso. Você é um estrangeiro. E você mesmo sabe. Fica sempre aquele pontinho ali. No tempo que eu vivi no Japão, é uma bobagem, mas eu vou contar para ficar mais fácil a compreensão. Aqui no Brasil, eu sempre fui chamado de japonês, que eu sou descendente de japonês. Minha mãe é brasileira, meu pai é japonês. E aqui eu sempre fui chamado de japonês. E aí quando eu cheguei no Japão, que eu fui morar no Japão, lá eu era brasileiro. Eu era chamado gaijin, né? Igual todos os brasileiros, por mais que sejam descendentes de japonês, que são todos lá, né? Não pode morar lá quem não é descendente de japonês. Mesmo você tendo sangue puro japonês, você tendo traços de japonês, se você não nasceu no Japão, você é estrangeiro. Você chega lá, você é um gaijin. Então no Brasil eu sou japonês e lá eu sou brasileiro. Então você fica. Se eu, por exemplo, ligasse para essas coisas e ficasse buscando pertencimento de nação, de alguma coisa, eu não teria nação nenhuma, porque aqui eu sou de lá e de lá eu sou daqui, entendeu? Mas é exatamente esse o pensamento que a gente tem que ter, de forasteiros nesse mundo, de não se apegar à nação, patriotismo. Essas coisas são coisas dessa terra. Se ficar apegado a essas coisas, você só vai sofrer. Porque a única pessoa que pode te trazer satisfação, que pode te preencher, te completar, é o nosso Pai. É o nosso Pai eterno. Qualquer outra coisa que você buscar pertencimento, você só vai se frustrar. Em Filipenses 3,19 fala assim: Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como a veem os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrenas, mas nós somos cidadãos do céu, onde vive nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é no céu. Em Tiago 4,4 ele fala assim: vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Tem uma analogia que é feita em 2 Coríntios, fala assim, 2 Coríntios 5,20 fala assim, que somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que é ser um embaixador? Imagina que você é um embaixador aqui nessa terra, embaixador de uma nação, e aí você é enviado para um país inimigo, para ser embaixador, para promover a paz ali, para estar naquele país, numa embaixada, por exemplo, uma embaixada do Brasil no Uruguai, um exemplo. E o Brasil e o Uruguai estão em guerra, estão em conflito, e você vai ser embaixador no Uruguai. Chega lá, você vai ter que falar o espanhol, você vai ter que conhecer a cultura, você tem que se habituar, se ambientar naquele país para seguir todos os costumes deles e conseguir fazer o meio campo ali, para conseguir trazer a paz. Só que nessa que você está sendo embaixador ali, você começa a gostar tanto daquele país que você começa a querer ficar lá e você começa a atrair a sua pátria, começa a atrair o país que te mandou para ser embaixador. Aí, em vez de você ser embaixador do país, você começa a se tornar um traidor. E Deus,
Jesus fala que temos que ser embaixadores dele aqui nessa terra, que somos peregrinos, somos estrangeiros, somos embaixadores dele aqui. Temos que trazer a vontade de Deus, trazer o reino de Deus aqui para a terra. E não nos moldar ao padrão desse mundo. Não começar a gostar mais das coisas desse mundo do que das coisas eternas, do que Deus falou para a gente fazer. Se a gente começar a dar mais valor para as coisas daqui, nós começamos a ser embaixadores, traidores da nossa pátria, traidores ao reino de Deus. O fato de a terra não ser o nosso lar definitivo explica o porquê, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições nesse mundo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Este não é o fim da história. Para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamentos e de desgostos na vida, anseios que jamais serão satisfeitos desse lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A terra não é nosso lar definitivo. Um peixe nunca seria feliz vivendo na terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo a mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Exatamente isso. É ficar nadando contra a maré. É ficar buscando algo que você não vai encontrar. Você só vai encontrar nele. E a promessa é para a vida eterna. É para depois desse tempo. A gente tem que ser intencional nesse tempo aqui. Servir e buscar o reino de Deus. Trazer o reino de Deus para essa terra. E ser intencional e mostrar para as pessoas. Trazer a luz. Ser luz e sal dessa terra. É abrir mão. A gente não tem que ficar querendo o nosso eu. A gente não tem que olhar a nossa vida. Essa vida aqui não tem o valor. Essa vida aqui não é o que a gente tem que buscar. A gente precisa entender isso. Precisa falar isso todos os dias. Todos os dias falar, pedir para Deus, até que isso se torne uma verdade na nossa vida. Que traga o processo de metanoia verdadeiro. É mudança de mente. É entender. É entender que a gente vai olhar para trás. Um dia a gente vai olhar para trás e vai ver quão fraco a gente era. Quão limitado a gente era. Em 2 Coríntios 4,18 diz assim: Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é prosperidade material ou fama, como define o mundo. A vida em abundância não equivale à abundância material, e a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços e satisfações temporárias. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que possuíam e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Para finalizar, não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar ao céu para dizer: por que fui dar tanta importância às coisas temporárias? Onde estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar? Quando a vida fica difícil, você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou ao seu lar. Na morte, você não irá embora da sua casa, você irá para a sua casa. É legal esse ponto aqui de quando a gente chegar no céu, a gente olhar e fazer perguntas. Por que eu dei tanta importância para as coisas sem importância, para coisas passageiras? Por que eu dei tanto valor para coisas materiais? É óbvio que quando a gente chegar no céu, a gente não vai ficar pensando nessas coisas, tipo, se lamentando, que não é uma coisa do reino.
Não é uma coisa do céu isso, de ficar se lamentando, de ficar pensando em bobagem. Isso aqui pode ser que passe, vai passar assim pelas nossas mentes. O entendimento que a gente vai ter sobre tudo que passou, sobre esse breve período, a gente vai ter entendimento, mas a gente não vai ficar pensando, se lamentando. Mas é algo legal de você colocar em mente. E até mesmo aqui na Terra, quando a gente olha para trás, a gente olha 5, 10 anos atrás, a gente olha e fala assim, nossa, como eu era besta, como eu era infantil, eu fiz tal coisa e hoje jamais eu faria. Se aqui na Terra, com a maturidade que a gente vai adquirindo, com sabedoria que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, com batalhas vencidas, a gente já olha para trás e fala, imagina quando a gente for perfeito, junto com o Pai, que a gente for glorificado, o quanto a gente não vai pensar e a gente vai olhar a nossa vida como a gente era, como a gente viveu, o quão errado a gente viveu e como a gente era limitado nos pensamentos. Esse entendimento que a gente vai ter deve ser algo surreal, com certeza, né? Essa foi a mensagem de hoje. O tema para reflexão é: o mundo não é o meu lar. E a pergunta que a gente tem que se fazer para meditar é: como o fato de a vida ser uma tribulação temporária deve mudar a minha maneira de viver neste exato momento? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, mande para as pessoas que você sentiu a vontade de mandar, que você lembrou. Seja um missionário. Compartilha e manda para os seus amigos. Beleza? Fique com Deus e até o próximo.